E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? É o Bhaskar com mais uma aula de mecânica geral. Essa é a aula 3 do nosso curso e nesta aula eu farei exercícios, assim como na aula 4 também, né? Vou fazer alguns exercícios de aplicação dessa primeira parte de vetores. Legal? Muito bom. Vamos trabalhar então. Vamos começar trabalhando, pessoal, com os exemplos que vocês já têm aí, certo? No livro, a mecânica geral do Hibbeler. E esse aqui que eu vou fazer primeiro é o exemplo 2.1. Diz assim, ó, aqui eu tenho um gancho, certo? Está sujeito a duas forças, F1 de 100 newtons. Depois eu vou falar sobre essa notação, como eu já disse, eu não gosto dessa notação, mas tudo bem, tá? F2 150. F1 forma um ângulo de 15 graus com a reta horizontal e F2 10 graus com a reta vertical. Tá? Então ele quer que eu determine a intensidade e a direção, não precisa sentido aqui da força resultante. Então, vamos lá. O que eu quero então, pessoal, aqui é simplesmente, né, ó, determinar uma força resultante, que é a soma de F1 mais F2. Tranquilo? Então é isso que eu quero aqui. Pessoal, eu não gosto muito disso aqui porque a gente pode confundir nessa anotação aqui, ó. Aqui está dizendo que o módulo, né? Mas geralmente a gente faz assim, ó. Aqui é o vetor, né? Não coloca o sinal de igual e só o parênteses aqui, tá? Então, ó, aqui o vetor, tira o sinal de igual, por favor. Vamos manter uma anotação desse jeito para não confundir módulo e vetor, né? Legal? Então vamos lá, o que eu fiz? Eu vou usar a regra do paralelogramo, dois vetores, bem tranquilo, bem fácil. Então eu assumi um ponto O, certo? Uma origem qualquer no espaço, e a partir dessa origem, o que eu fiz, pessoal? Eu transladei, ou seja, eu reescrevi, montei o meu vetor F2, certo? Mantendo a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo modo, e montei o meu vetor F1. Eu sei quantos valem os módulos, e aí o que eu fiz? Eu fiz assim, né, ó, só para lembrar vocês. Pessoal, ó, eu peguei então uma reta imaginária partindo de F2, né, ó, aqui, ó, tá, ó. Opa. Né, ó, partindo de F2, tá, paralela a F1 e fiz a mesma coisa, né, vocês já sabem, a partir de F1 paralela a F2. Se tem 10 graus com a vertical, tá 80 graus aqui, né, então é bem facinho montar aqui, ó. As retas, tá vendo aqui, ó? Certo? E agora essa primeira parte acabou, tá? Cadê o meu vetor resultante se acabou? Não, acabou uma parte inicial, né? O meu vetor resultante está aqui, né, garotada? Ó, tem mesmo a origem e, na verdade, a extremidade final, aonde vocês têm um encontro lá, né, das minhas retas imaginárias. Esse é o meu vetor R. Então eu queria que vocês entendessem o seguinte. Bom, primeiro esse vetor R, ele tem uma direção. A direção, pessoal, é dada por esse ângulo, vamos chamar de φ, em relação ao eixo X, ao eixo horizontal, então eu preciso determinar isso. E ele tem um módulo. Para determinar o módulo, eu preciso determinar, se vocês estão lembrados, ó, este ângulo aqui, né, garotada? Ó, o ângulo θ entre os dois vetores. Então, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou determinar quanto vale θ para determinar a intensidade de R, depois eu determino o φ para determinar a direção. Então eu mato a intensidade e, certo, a direção. Legal? Então vamos trabalhar. Opa. Clear aqui. Eu só copiei a figura lá de novo, né? Então eu quero determinar inicialmente o que está aqui, ó, certo? O ângulo. Tá? Então vamos lá. Sobre que ângulo que eu estou falando mesmo? Ó, lembra da última figura? O ângulo que eu estou falando é este ângulo θ. Você fala, ah, Bhaskar, como é que eu faço isso? Gente, olha como não é tão difícil assim. Eu sei que este ângulo aqui, ó, da F1, não, lembrar que esta é minha F1, certo? Que ela tem um valor de 100 newtons. Ela forma um ângulo de 15 graus com a reta horizontal. E eu sei que esta daqui, moçada, ó, é a minha F2
tem um módulo de 150 newtons e este ângulo aqui, ó, aquela forma com a vertical, é de 10 graus. Você fala, tá, e daí que é uma coisa bem legal e bem facinha. Ó que joia, ó. Esse ângulo entre a horizontal e a vertical, este ângulo aqui, ó, certo? Vou até pintar ele aqui pra gente, ó. Deixa eu pegar uma cor aqui, um vermelho. Este ângulo aqui, moçada, tá? Ele vale 90. Então, ó, se eu somar 15, opa, se eu somar 15 graus desse daqui, mais o θ, mais 10 graus, tem que dar os 90 graus do ângulo reto aqui. Então, se eu quero θ, então o θ vai ser 15 mais 10, 25. Então, é 90 menos 25, portanto, 65 graus. Então, eu já determinei o meu ângulo θ, que é o ângulo entre os dois vetores. Sei as intensidades dos vetores F1 e F2, é só descobrir quanto vale R. Através de quem? Lei dos cossenos. Então, R ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1, F2, cosseno de θ. Substituindo os valores, pessoal, R2 vai ser 100, quem quiser levar, né, 10 a 2, né, que é 100, né, ao quadrado, trabalhar em notação científica e tanto faz, 150, 1,5 vezes 10 a 2 também, mais 2 vezes 100, vezes 150, cosseno, então, de 65. Fazendo a continha, então, R ao quadrado vai ser 100 vezes 100, dá 10 a quarta, ou 10.000, certo? Mais 150 vezes 150, 22.500, mais 2 vezes 150, 300 vezes 100, 30.000. E o cosseno de 65, pessoal, o cosseno de 65, se vocês fizerem na calculadora, dá em torno de 0,43. Portanto, o meu R ao quadrado agora vai ser 32.500 mais 300, 0,43, e se vocês fizerem 12.900. Se vocês fizerem essa soma, dá em torno de 45.400. Para obter R é só extrair a raiz quadrada disso, de 45.400, a raiz quadrada aqui em torno de 213 newtons. Então, pessoal, olha que legal, né? Eu já determinei dessa forma, usei regra do paralelogramo, descobri o ângulo θ entre os dois vetores e obtive, então, a intensidade. Então, eu sei que esse vetor agora tem um valor de 203 newtons. Tá? O que falta agora, que ele me pediu, foi a direção. Então, a intensidade está morta aqui. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer. Então, eu venho aqui agora e preciso da direção. Então, o que nós sabemos agora? Nós sabemos o seguinte, ó. Esse meu vetor R. Opa! Esse meu vetor R vale 213, certo? Deixa eu apagar isso aqui, ó, que eu estava colocando uma coisa aqui, né, mas... Ué. Ah, tá, entendi. Tem problema, tá? Este ângulo todo aqui, pessoal, ó, se vocês estão lembrados, é o meu ângulo θ de 65. Então, este ângulo aqui, ó, o oposto aqui também tem que ser de 65. E eu queria que vocês entendessem o seguinte: se eu sei quanto vale esse, eu também sei quanto valem esses ângulos X aqui. Você fala, Basso, mas por que você está fazendo isso? Vocês vão entender daqui a pouco. Se isso aqui é um paralelogramo, senhores, tá? 4 lados, então eu sei que a soma dos ângulos internos, ou seja, 2x, que é x mais x, mais 65. Mais 65 tem que ser igual a 360. Tá? Agora a soma 360. Então, se eu sei quanto vale isso aqui, ó, tá? É que eu já tenho x aqui, né?
mas não tem problema, eu vou fazer outra coisa, quer ver? Eu vou apagar esse x daí. Vou chamar ele de outra coisa, tá? Aí depois eu chamo, eu termino isso aqui. Tá legal? Ó, eu vou só consertar aquela figura pra gente não se perder depois, né? Esse aqui é o meu vetor resultante, né, pessoal? Ah, basta, na régua não tá 40,65. Gente, lógico que não, tá? Eu fiz uma figura aleatória, não prestei atenção no tamanho, né, nos módulos dos vetores, né? Então isso aqui é simplesmente aleatório por enquanto, só a figura vale, não pode acreditar exatamente na figura, tá? Então tá, ó. Então, voltando aqui, ó, 2x mais 130 igual a 360, 2x igual a 360 menos 130, que vai dar aqui 230 graus. Eu quero x, 230 dividido por 2, cada ângulo desse vale 115, tá? Então, cada ângulo desse aqui vale 115 graus. Legal? Você fala, mas por que você fez isso? Porque olha assim comigo, ó, o que eu quero, vou fazer daqui, ó, o que eu quero, opa, deixa eu só mudar de cor aqui, vai. O que eu quero, garotada, é este ângulo aqui, ó. Por quê? A direção, certo? É sempre o ângulo que o vetor faz com o eixo horizontal, com o eixo base. Certo? Para saber esse, sim, olha que legal, ó. Se eu tiver esse ângulo que eu posso chamar aqui, ó, de beta, tá? Se eu tiver o meu ângulo beta, se eu tiver esse aqui vale quanto, ó? Lembrando, reforçando que esse aqui vale 15. Então, se eu descobrir quanto vale beta, o y, então, ó, daqui, a direção vai ser um ângulo y que vai ser o ângulo beta mais 15 graus. Se eu descobrir quanto vale beta, que é esse daqui, ó, né? Deixa eu pintar ele aqui, ó, esse daqui, né? Tá? Se eu quiser esse ângulo aí, perfeito, matei a pau. Para fazer isso, não tem como, os ângulos aqui nós não temos triângulos retângulos. Então eu tenho que usar a lei dos senos. Lembra que eu falei que ia ser importante? Lei dos senos envolve lados e ângulos opostos a esses lados. Como assim? Então, ó, vou pegar este triângulo todo aqui, pessoal, ó, deixa eu fazer ele todo agora, ó. Vou pegar todo esse triângulo aqui, ó, certo? Eu só vou inverter ele aqui, tá? Não vou fazer nada de muito misterioso, não, tá? Vou pegar todo esse daqui e vou fazer assim, ó. Então, ó, se vocês me acompanharem aqui, ó. Tchan, tchan. Não precisa ficar exatamente igual, tá, moçada? Legal? Então, o que você tem aqui, ó? Você tem esse ângulo maior aqui, ó. Um ângulo de 115 graus. Olha só, o lado oposto a ele é a resultante, que tem o valor de 203 newtons. Certo? Eu quero quanto vale esse ângulo beta aqui, ó. Tá? E o lado oposto a ele é esse vetor aqui, que é exatamente F2, que é o de 150 newtons. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou fazer exatamente isso, né? Ó, vou fazer seno do ângulo oposto ao lado, certo? Seno do ângulo oposto ao lado. Tá? Bem facinho, bem tranquilo aí pra gente. Então, para terminar a lei dos senos, 213 dividido por seno de 115 vai ser igual a 150 dividido pelo seno de beta. Tá? Então, isso daqui vai dar, eu quero o seno de beta, né? O seno de beta, como vai ficar, pessoal? Vou multiplicar isso em cruz, né? Vai ficar 150
vezes o seno de 115 dividido por 213. Tá? Quem fizer isso aqui vai descobrir que isso vale 0,64. Mas tem que tomar cuidado, né? É o seno que vale isso. O que eu quero então é o beta, é o ângulo cujo o arco seno de 0,64. Se vocês fizerem direitinho, esse beta dá em torno de 39,8 graus. Só que tem que tomar cuidado, ó. Eu descobri beta, eu quero φ. Então a direção que o meu vetor faz com a horizontal, a direção do meu vetor, opa, difícil hoje, hein? O φ vai ser 39,8 mais os 15 graus, que dá 54,8. Então, a direção, certo, do meu vetor, ele forma um ângulo de 54,8 graus em relação à reta base. Perfeito, garotada? Então, dessa forma, determinei direção e sentido. Direção e sentido. Direção e intensidade. Outra coisa legal, por que eu tive que fazer tudo isso? Para descobrir quanto valiam os ângulos internos para aplicar a lei dos senos. Então, geralmente, quando tem lei dos senos, vocês têm que saber quais são os ângulos internos nessa figura aqui, do paralelogramo. Tá? Sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. Então, vamos lá. Esse foi o exemplo 1. Nesta aula eu farei mais um, certo? E depois, na outra. Então, pessoal, o exercício 2, né, o meu exercício 2 dessa aula 3, é um exercício agora que eu vou trabalhar com decomposição, mas onde os eixos não são ortogonais. Tranquilo? Legal? Vamos trabalhar então. Então, o exemplo 2, o exercício 2, o exemplo 2.2 do material de vocês, e diz assim: decompõe a força horizontal de 600, então essa é a minha força que eu vou chamar de F, né, horizontal, que tem 600 newtons, certo? Nas componentes que atuam ao longo dos eixos. Então, só que ele me dá agora dois eixos U e V, que ele chama de U e V, tanto faz qual o nome que ele dê a isso, certo? E obviamente eles não são ortogonais, tá? E eu quero determinar simplesmente as intensidades dessas componentes. Joia? Então, o que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Eu peguei, primeiro escolhi um ponto O, uma origem qualquer, e construí os meus eixos. Então, aqui, pessoal, o eixo U tá aqui, ó, tem um ângulo, tem 30 graus com a horizontal, né? Tá aqui, ó, eu construí o meu eixo U. E depois, ó, o V tá a 60, né? 30 mais 30, 60. Então, ó, 60 graus, paralelo aqui na mesma direção, construí o meu eixo V. Legal? Perfeito. A partir disso, eu construí o meu vetor, certo? O meu vetor F, ele está na horizontal. E tem um valor de 600, por enquanto não me interessa. Tá? Como é que eu construo? Quais são as projeções? Ou quais são as minhas componentes da força F na direção V? Então aqui, olha como isso não é complicado. Vou pegar, certo? Ó, olha só, uma reta imaginária, ela é paralela, ou seja, ela tem a mesma direção de V, partindo de F. Então eu só fiz isso, garotada, ó. Na mesma direção de, certo? Ó, de V, eu construo aqui, né, ó, uma reta imaginária até o eixo. Como nós vimos, essa reta vai dar origem, certo, ao meu vetor FU, a componente. Então vamos lá, ó, da origem até o ponto de encontro, eu tenho a componente F na direção 1. Tá? E eu quero saber daqui a pouco, né, qual é o valor, qual é a intensidade dela. Joia? Gente, eu vou fazer algo parecido agora para outra direção, né? Enquanto eu fizer isso, ó, então eu vou fazer, ó, uma reta imaginária paralela a U partindo de F. E aí eu vou ter então aqui, ó, deste ponto a este, certo? O meu vetor que eu estou procurando. Essa é a projeção de F em V.
Tá, então, geometricamente está aí, essas são os componentes FU e FV. O problema é que ele quer as intensidades, os módulos. E provavelmente eu vou ter que usar lei dos senos, já que, né, os ângulos aí não são de 90 graus. Então eu disse assim, ó, quando eu tiver que usar a lei dos senos, provavelmente eu vou ter que saber quais são os ângulos internos dessa figura do paralelogramo. Então vamos tentar fazer isso primeiro, né, porque fica mais fácil. Então o que eu já sei? Ó? Eu sei que este ângulo vale 30, que foi me dado, e que este ângulo também vale 30. Então, pessoal, olha que legal, né? Se eu vier aqui, ó, eu sei quanto vale esse ângulo todo, ó, tá? Esse ângulo todo vale 180. Se eu quero saber, por exemplo, ó, esse ângulo aqui, ó, que eu posso chamar de alfa, é facinho, né? Porque se eu somar alfa mais 30, tem que dar 180. Então, da figura, alfa mais 30 dá 60, certo? Isso tem que ser igual. Isso tem que ser igual a 180. Então, meu alfa aqui é muito simples, 120. Então, esse ângulo aqui, ó, vale 120. Então, todo ele aqui, ó, todo ele vale 150. Então, esse daqui, ó, vale 150. Seria muito legal também encontrar, pessoal, este ângulo menor, este ângulo beta. Talvez eu precise, né? Eu preciso talvez de dois ângulos e dois lados para determinar uma proporcionalidade, para determinar ou um lado ou um ângulo. Legal? Então vamos fazer. O que eu tenho certeza agora? Eu tenho certeza que esse é beta, isso também será beta e 2 de 150. Então o que eu tenho certeza agora é que se é paralelogramo, 2 beta mais 150 com 150, 300, a soma interna é 360. Portanto, 2 beta vai ser igual a 60, ou seja, os ângulos beta, cada um deles 30 graus. Tá? Então, isso aqui valendo 30, aquele valendo 30. Talvez agora eu consiga determinar quanto vale, então, as intensidades. Para isso, eu vou separar essa figura em duas. Tá? Vamos lá, vamos trabalhar então. Então, ó, eu vou separar primeiro na parte de baixo para descobrir quanto vale a componente, né? Então, ó, se vocês pegarem aqui e estiverem lembrados, né? Olha aqui, ó. Este aqui é o meu ponto O, esse vetor é o meu vetor F, que vale 600 newtons, tá? Este ângulo aqui, ó, vale 120 graus e eu sei que este ângulo aqui vale 30, tá? Portanto, moçada, isso aqui é 150, né? Isso também só pode valer 30 para dar o 180. Eu quero isso aqui, né? Se vocês estão lembrados, ó, eu quero essa intensidade desse vetor, ó. Essa é a componente de F na direção V. E como é que eu faço agora? Vou usar o que eu mostrei para vocês bastante. Então, olha aqui comigo, ó. Se você pegar 600, gente, ó. Deixa eu só mudar a cor dessa flechinha, então, ó. 600 aqui, ó, tá oposto a 30, certo? E o FV que eu quero tá oposto também a 30, ó. Certo? Então é só montar a lei dos senos agora. Então eu tenho que FV, né? FV seno de 30 vai ser igual a 600 seno de 30. E aí ficou muito fácil, né? Seno de 30, 1. Então, FV, a intensidade da componente da força F no eixo, né, V é de 600 newtons. Então, ela tem a mesma intensidade de F. Legal? E tem uma explicação para isso. Isso, na verdade, não precisa nem ter feito conta, né, para mostrar que é isso. Por quê? Dois vetores, né, pessoal, tá, de mesmo valor dão uma resultante de mesmo valor se eles estiverem separados por um ângulo de 120. Tá? Calma,
não precisa saber, faço as contas, tudo tranquilo aí. Tá? Essa foi a primeira intensidade. E agora eu vou fazer a outra, né, ó, o que faltou. Então também daqui, ó, eu tenho o meu O, esse é o meu F de 600 newtons, este ângulo aqui vale 30, esse ângulo vale 120, este ângulo a gente sabe que é 30. E se vocês estão lembrados, esse aqui é a minha componente, certo? De F em U. Opa, em U não em Y. E eu quero saber a intensidade. Vou usar o mesmo truque, né, pessoal, aqui, ó, dos opostos, né? Então, ó, FU agora, ó, 120, eu tenho que pegar o outro que eu tenho, né, 60, 30. Tá? Então, é só montar aqui, não tem problema nenhum. Então, FU sobre o seno de 120 vai ser igual a 600 seno de 30. Tá? O meu FU, pessoal, vai ser 600 seno de 120 dividido, certo, pelo seno de 30. Então, FU vai ser, isso aqui é 600, né? Seno de 120 é 0,87, isso aqui é meio, né, pessoal? Quem fizer isso aqui vai encontrar em torno de 1039 newtons, tá? O valor da componente de F na direção. Facinho fazer, pessoal. Então, essa aula só são 2 exercícios, tá? Na próxima eu vou fazer mais 2 exercícios. Na verdade, um exercício só que, vamos dizer assim, eu dei uma melhorada nele, para que a gente consiga ver todo o conteúdo que foi dado. E aí, nas próximas aulas, a gente passa para produto escalar, tá? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço, curta o vídeo, se inscrevam no canal. Eu agradeço muito. Até mais.